Olá, meus amigos, queridos companheiros da Casa da Paz. Eu estou aqui nesse instante, encaminhando a todos vocês o abraço, a vibração, relembrando sempre da importância da Casa Espírita, esse espaço em que nós aprendemos, em que nós crescemos espiritualmente. Nós vamos, então, nessa noite, estar aqui conversando com vocês a respeito de um assunto da maior importância para a nossa vida, né? Que é a respeito de Jesus. Então, eu vou pedir licença a vocês para a gente estar aqui acompanhando algumas imagens, né? Para a gente estar buscando, né? A gente está buscando acompanhar uma informação tão bonita, né? Que é justamente a respeito de Jesus. Na época do Natal, né, nós estamos todos assim conversando a respeito de Jesus, né? Então, dezembro, mês de Natal, justamente esse espaço em que nós temos para fazer as comemorações, e ainda este ano nós estaremos fazendo com muitas reservas, não é? Mas que, no fundo, meus amigos, vão nos levar a uma experiência, né? Espiritual, vamos assim dizer, de grande significado. Quando a gente fala em experiência espiritual de grande significado, meus amigos, nós estamos aqui refletindo a respeito deste ser espiritual que veio até nós com uma missão específica e como, até agora, 2000 anos, nós ainda não conseguimos viver, não é, esta mensagem, o que talvez retarde para nós essa prática. Então, nós vamos conversar justamente a respeito dele, né? A respeito desse ser espiritual que veio à Terra com uma missão específica, né? E que, então, nesta hora, ele está nos proporcionando algumas vivências da maior importância. Então, eu procurei, então, trazer esta imagem de Jesus, não é, com o cajado na mão, que vai realmente dizer para nós a respeito, não é, da experiência do bom pastor. Então, ele é o bom pastor, né, que ama a todas as suas ovelhas e que, quando percebe que uma ovelha está perdida, ele vai ao seu encalço, né? E por que essa ovelha se perde? É isso que nós vamos tentar conversar. Então, amigos, a gente pode dizer quem é Jesus? Que missão ele trouxe para nós? Não é? Então, a gente está vendo que Jesus, então, ele veio anunciar o reino celestial, isto é, a possibilidade de atingir ainda nesta terra sua máxima expressão espiritual, que já está ao nosso alcance. Bom, meus amigos, quando nós estamos vendo isso, essa frase assim de Emmanuel, nós ficamos observando e sentindo, né? Uma sensação que nos envolve, porque, olha só, o que ele veio fazer na Terra? Ele veio anunciar o reino celestial, ele veio anunciar o reino de Deus. E aí diz assim, a possibilidade de atingir ainda nesta Terra, que nós estamos nesta Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, onde ainda reina o mal.
Então, o mal, a ignorância da lei, meus amigos, provoca esse caos que, nesse instante, nós estamos vendo na Terra. Nós estamos vendo a guerra, nós estamos vendo a questão das fraudes, nós estamos vendo a violência. Tudo isto ainda é um sinal desse mundo velho, não é? Que a cada dia, passo a passo, ele vai sendo diluído, mas como nós vemos, essa situação ela não é nova, não é? E quando a gente diz o terceiro milênio que está chegando, mas o terceiro milênio tem 1000 anos, não é? Mas nós já estamos começando a perceber esse alvorecer. Por isso, então, nós sentimos, é como se as trevas se agitassem, dizendo, nós não queremos ir embora, nós queremos ficar nesse espaço, mas quem é que detém a madrugada? Ninguém. Então, há um projeto divino que quer e que tem como tarefa, como está aí dito, né, da gente anunciar esse reino que está chegando, né? Que já está ao nosso alcance, porque Jesus deixou esta mensagem conosco: meu reino não é deste mundo. O que ele quis dizer com o meu reino não é deste mundo? É que nós, então, nesse instante, nós estamos aqui com esse corpo de carne, não é? Mas um dia este corpo vai estar cansado, vai estar abatido, vai estar quebrado, vai estar enfraquecido, e como uma roupa que não nos serve mais, nós estaremos deixando este corpo, mas nós, em espírito, estaremos continuando. Esta, meus amigos, é a grande novidade que a gente tem para falar a respeito de Jesus. E essa mensagem foi sendo deturpada ao longo dos anos, e hoje em dia se vive, digamos assim, num regime de apenas usufruir os bens da matéria. E nós ficamos assim pensando, não é? As pessoas que não acreditam, não é? Que não conseguiram ainda penetrar nesse tipo de informação que nós estamos tendo, como eles sofrem em saber que um dia isso tudo acaba, mas em realidade não acaba. Então, de nós que estamos por aqui, nós deixamos então este corpo, né? E nós seguimos adiante. E foi esta a mensagem que Jesus quis trazer para nós, aliás, que ele trouxe para nós. E é interessante lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 2, quando Allan Kardec insere ali naquele livro a mensagem de uma rainha. Só para que a gente, então, recorde, meus amigos, nós vamos até lá, porque vai ser enternecedor para o nosso coração nós estarmos vendo esta informação que é tão preciosa, né? Então, a mensagem tem como título uma realeza terrestre. Vocês tendo o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês abram no capítulo 2, e o item é 8, é a instrução dos espíritos a respeito deste capítulo, em que Jesus vem dizendo: o meu reino não é deste mundo, em que esta rainha, né, ela chega ao plano espiritual e ela está dizendo aqui para nós: o orgulho me perdeu. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreenderia? Então, ela disse assim: que trouxe eu da minha realeza
terrena, absolutamente nada. Então, ela está aqui confirmando para nós esta informação, e ela diz assim, mas para granjear um lugar neste reino, o que é necessário? Ela fala na abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática e a benevolência para com todos. Então, nisto que ela diz aqui, meus amigos, nós estamos aqui reconhecendo a mensagem que Jesus está trazendo para nós, esse reino celestial, essa paz, essa harmonia, não é? Ela vai dizer que são conseguidos, sim, com a abnegação. A abnegação é abrir a mão daquilo que a gente acha que é verdade e a gente fecha o nosso ponto de vista. A humildade, e humildade tem como origem o humus da terra, quer dizer, é aquela sensação que você tem com aquela terra que está difícil, e você ali coloca substâncias, esses humus, para fertilizar a terra, não é? E ela fala a caridade em toda a sua celeste prática e a benevolência para com todos. Então, o anúncio do reino, ele diz respeito a isto. Eu estou trazendo para nós, eu estou anunciando para todos vocês que existe um novo reino, existe uma nova prática, existe uma nova vida. Eu vim, não é? Eu não vim derrogar a lei de Moisés, mas eu vim dar cumprimento, vim dizer que esta lei, e a gente repete, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Ela é real, ela pode ser vivida. E aí Lucas diz então para nós o seguinte, ele tem a pá na mão para limpar sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quer dizer, não vai se apagar. É como nós pudéssemos dizer assim, meus irmãos, a mensagem de Jesus que hoje nós aprendemos, ela passa a ser a nossa herança, a nossa riqueza. Então, ela não sai de nós, mas é uma riqueza imperecível. Há um amigo que diz assim, é uma luz imperecível. Então, é um fogo inextinguível, porque ele vai estar ali sempre aquecendo, aquecendo esta informação. E nós, então, passamos a nos comportar desta forma. Vejam bem, é como se nós vamos ganhando um novo tesouro e esse tesouro começa a aparecer dentro de nós e dentro de nós ele vai aparecer a vida toda. A gente muda, né? É isso mesmo. E aí, meus amigos, eu estou aproveitando também nesta hora que nós estamos falando de Jesus, trazendo para a nossa reflexão alguns princípios norteadores da doutrina de Jesus. Este livro é de uma amiga nossa, Sandra Borba, que é do Rio Grande do Norte, né? Ela vem falando muito a respeito do Evangelho e ela está trazendo para nós, então, essas reflexões, e nessas reflexões ela fala a respeito destes princípios norteadores da doutrina de Jesus. E um deles, nós não vamos apresentar todos eles, mas a gente selecionou, até por causa do nosso tempo, alguns deles, e esse é o primeiro. Vejam bem, um dos princípios da doutrina de Jesus é esse, a crença no valor do ser humano.
o ser capaz de transformar-se, de construir algo novo. Então, vamos ver o que isto quer dizer conosco, para nós, né? Na trajetória de Jesus, que foi ponteada pelo amor, né? Desde o berço até a sua desencarnação, nós vamos ver que a tarefa de Jesus foi justamente mostrar, então, este reino. E este reino, ele tem, então, como característica, não é? Esta visão nova a respeito do ser, da pessoa com a qual a gente está lidando. Então, nós podemos dizer, meus amigos, que quando aqui ela traz para nós essa questão da crença no valor do ser humano, e esta foto que vocês veem aí, eu acho que vocês já identificaram de que passagem ela está falando para nós, né? Eu acho que vocês já entenderam, né? Jesus olhando para cima e dizendo assim, Zaqueu, desce. Que passagem é esta? A vida de Jesus foi realmente uma revolução. Tanto é que os sacerdotes viviam espreitando, contrariados com tudo aquilo que ele dizia, não é? Porque não entendiam a verdade que Jesus trazia no seu coração, que contrariava aquilo que os fariseus, não é? Que os publicanos queriam. E os fariseus eram aquelas pessoas que tinham um rigor na tradução das escrituras, mas, em realidade, eles só falavam, eles não viviam. Então, tudo aquilo que chegasse ao contrário daquilo que eles pregavam, era, então, motivo de confusão, né? Mas Jesus, ele tinha crença no valor do ser humano. Então, nós vamos ver esse episódio com Zaqueu, que Zaqueu era chefe dos publicanos. Publicano era aquele que recolhia os impostos. E nós vamos ver quem recolhendo os impostos, e muitas das vezes, ele sobretaxava. O imposto, vamos assim dizer, né? O imposto era de 200, ele colocava 500. O imposto era de 30, ele colocava 100. Assim fazia, né? Como se dissesse, eu tenho que tirar o meu percentual em tudo isto. Mas o que acontece com a pessoa que assim age, né? Nós vamos ver isso também acontece com os agiotas, de quem a gente foge, porque a característica deles é realmente usufruir daquilo que eles emprestam às pessoas, não é? E quantas vezes as pessoas morrem, né? Tendo em vista a cobrança, essa sobretaxa que é cobrada. Bom, mas aí voltemos a Zaqueu. Zaqueu, no seu posto da coletoria, ele já estava assim, muito tocado pela forma com que as pessoas se dirigiam a ele, e aquilo não mais agradava. Um dia, ele está lá na coletoria, e havia um ceguinho que ficava na praça, em Jericó, e o ceguinho disse assim, Zaqueu, olha, vai passar por aí um taumaturgo que cura doenças, cura paralisia, cegueira, obsessões, anda com homens de má vida. Quando o ceguinho falou a respeito dos homens de má vida,
o coração de Zaqueu se tocou, e ele dizia, e ele reconhecia, eu sou um homem de má vida, eu sou um homem detestado, então eu vou procurar este homem, porque este homem, então, vai salvar a minha vida. E Zaqueu ficou na escuta. Vamos verificar quem é que, ao momento que ele ouvisse o barulho daquela turba, da multidão, ele iria ao encontro do mestre. E ele está uma tarde lá na sua coletoria, quando ele começa a ouvir aquele vozerio, e ele então fecha aquela gaveta, ele sai correndo, porque ele sabe que o mestre estaria ali passando. Mas ele era baixinho, gordinho, e naquela multidão, como é que ele ia ficar? Eu preciso ver Jesus, eu sei que é esse meu momento, o coração dele dizia que alguma coisa iria acontecer, e ele está, eu preciso ver Jesus. Quando ele viu um arbusto, e ele então sobe no arbusto, e lá de cima ele vê Jesus. Jesus, então, estava passando, então olha para ele e diz assim, Zaqueu, desce, porque esta noite eu vou jantar na sua casa. Zaqueu ficou assim, gente, o que está acontecendo? Mas como é que ele sabe meu nome? E aí, então, ele para, ele está perplexo, ele então vai, e ele então desce correndo, vai para casa, porque ele precisava preparar a ceia. Os discípulos de Jesus olham para ele e dizem assim, mas mestre, este é um homem de má vida, como é que o senhor vai entrar na casa de um homem de má vida? E Jesus então passa, não comenta absolutamente nada. Nesta hora, meus amigos, Jesus estava olhando para Zaqueu, mas olhando para Zaqueu, ele estava vendo que dali a 2000 anos estaria Dr. Bezerra de Menezes servindo. Vocês entenderam? É a crença do valor no ser humano. Aquele ser, naquele instante, ele está trazendo algumas dificuldades, algumas idiosincrasias, porque ele está envolvido por todas essas coisas que a vida material traz para nós. Então, ele viu ali aquele ser que, recebendo este investimento espiritual, ele iria adiante, ele iria trabalhando. E foi o que aconteceu, meus amigos, naquela hora em que Jesus disse assim, Zaqueu, desce. Zaqueu, ele diz assim, mas como é que ele sabe meu nome? E Jesus vai dizer, eu te conheço desde sempre. O que isso representa para nós? Ele está dizendo o nosso nome para cada um de nós, está dizendo assim, eu te conheço. Eu te conheço e, nesse instante, eu estou investindo na sua vida, no sentido de que você se dispa, que você tire esta capa, não é, de todas as dificuldades que você tem e que você venha comigo. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu foi correndo para casa para preparar, então, o jantar para Jesus e aqueles que estavam seguindo, né? E aí, meus amigos, vamos imaginar esta figura ilustre entrando na nossa casa. Zaqueu começou a fazer aquela catarse, a conversar. Meu senhor, eu realmente tenho sobretaxado todos os impostos. E
a partir desse instante, eu vou devolver 4 vezes mais. E então Zaqueu, diante de Jesus, ele vai e ele então começa a trabalhar dentro de si, a tirar de si todas as suas dificuldades, os seus desenganos, as suas imperfeições. E aí eu vou fazer um parênteses, meus amigos, para lembrar o seguinte: Chico Xavier possui uma aura, vocês sabem, toda essa energia que está em torno de nós, uma aura de 10 metros. As pessoas que ficavam na fila para ver Chico Xavier, na medida que elas iam chegando, na medida que elas iam se aproximando, é como se fosse assim, é um bem-estar que a gente não sabe explicar. Agora, nós imaginemos isto com Jesus, que é o ser mais perfeito que Deus colocou à nossa frente, né? Mandou para nós, no sentido de nos servir de guia e de modelo. Então, nós ficamos extasiados. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Diante deste homem não há mentira, não há o que falar. Entenderam, meus irmãos? E então, Zaqueu vai e promete, não é? Eu vou devolver. E ele vai, mais tarde, devolver. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas o importante é que a gente visse nessa hora, né? É Jesus, na medida que ele olhava as pessoas que passavam por ele não via aquele homem que era o pecador, mas ele via aquele espírito que, a partir do instante desta sua passagem, ele estaria, então, se modificando. E ele, então, ele acredita neste ser que é capaz de transformar-se e de construir algo novo. Eu tenho a impressão que você começa a refletir a respeito da sua própria vida, né? A respeito dos fatos da sua vida, e eu tenho a impressão, como se a gente estivesse pensando alto, né? A gente vai ver, né, que aquele ser que a gente também acha que está lá na cadeia, que ele é impuro, que ele é violento, ele, diante deste poder que Jesus tem, é como se caíssem dele, né, essas escamas que o impedem de ver mais adiante, e ele então se transforma. Então, diante de Jesus, todos nós nos transformamos. Por isso, a importância, a necessidade de nós trazermos esta informação que vai proporcionar não só a nós, como as pessoas que estão em torno de nós, esta vida nova, né? Então, Jesus, ao ver alguém, ele vai sempre fazer esse investimento. Foi o mesmo que aconteceu aqui, não é? Quando ele fala a respeito do crescimento pessoal, à medida que o indivíduo se esclarece, pode melhor discernir e escolher os atos de sua vida com mais interesse. Vendo esta imagem, vocês pensam em quem? É isto mesmo, naquela mulher adúltera, não é? Que ia ser apedrejada. Olha lá, as mãos dos homens têm pedras, né? E então nós vamos ver, né? Eu até me lembrei de uma música, né? As mãos dos homens que estavam apedrejando, né?
ela vai dizer, não sei se sou o que me diz a lei, mas sei que ele me amparou e ninguém mais me apedrejou. As mãos dos meus algozes tinham pedras que ele, então, impediu que elas chegassem, que elas me machucassem. Mas eu tenho a impressão, não é, que vocês vão lembrar dessa música, não é? Bom, então, meus amigos, esse episódio também é muito rico. Ela ia ser apedrejada, e Jesus, então, chega naquele instante, ele não se manifesta, né? Quando nós vemos alguém, né? Sendo maltratado, sendo violentado, né? Olha só, acalma, né? A simples presença dele, ele se abaixa e começa a escrever algo na areia. Um por um, aqueles homens que tinham pedras em suas mãos, eles vão então se retirando. E aí Jesus olha para ela e diz assim, onde estão aqueles que iriam te apedrejar e que te acusavam? E ela vai dizer, olha, Senhor, foram todos embora. E Jesus diz, então vai e não tornes a pecar para que algo de pior não te aconteça. Então, naquela hora, aquela mulher recebe esta liberdade, essa possibilidade da liberdade, não é? E vai, então, para a sua vida, e Jesus diz, não tornes a pecar para que algo de pior não te aconteça. Então, é nessa hora, não é? Que ele presta aquele esclarecimento, aliás, não só a ela, mas também aos homens que estavam ali, porque diz Amélia Rodrigues, não é? Que Jesus vai e começa a relatar, né? As dificuldades, os maus hábitos, não é? As imperfeições, e cada um olhava e dizia assim, não, eu tenho aquela imperfeição. Quer dizer, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós temos pecados, não é? E naquela hora, eu que estava pronto para atacar, eu vejo que eu também tenho esse defeito, então eu volto. Então, os atos da nossa vida, não é? O nosso dia a dia, o que nós estamos aprendendo com a informação, vai fazendo com que a gente também se veja no outro. Se o outro está mal, aliás, dizem, né, os nossos irmãos terapeutas, que quando eu vejo o pior do outro, é que eu tenho aquele pior dentro de mim. Então, na hora que Jesus coloca ali a minha imperfeição, eu então me recolho e eu vou saindo, né, de vida. Ainda há um outro momento muito interessante, né, em que nós vamos ver este slide, não é? A experiência como ponto de partida para o conhecimento. Ele sabia descer para ajudar seus aprendizes a subir. Nós vamos ver nessa passagem, meus irmãos, do óbolo da viúva, um momento assim tão enriquecido que vai, então, trazer para nós, né, digamos assim, este ensinamento. É um outro momento da vida de Jesus em que nós vamos ver ele ensinando. Vocês lembram que estavam no templo, este é o gasofilácio, em que os amigos colocavam as suas moedas, muitas moedas, e as moedas faziam aquele barulho imenso.
Era para todo mundo olhar e dizer, ih, olha como fulano ajudou na igreja, ele deu muito. Mas Jesus chama a atenção dos seus discípulos para aquela senhorinha. Ela deu uma moeda. Então, pelo barulho, né, meus amigos, aquela moeda... E os outros... E ele, então, vai dizer o seguinte, meus amigos, que aquela mulher deu daquilo que ela realmente necessitava. Ela era pobre, mas dentro das suas poucas economias, ela dava, ela fornecia aquele pouquinho para a igreja. Afinal de contas, ele pergunta, quem foi que deu mais? Foi ela tinha pouco, e do pouco que ela possuía, ela ajudou. E aquele que pode muito? Aquele que pode muito, ele dá daquilo que sobra para ele. Quer dizer, aqui a lição é no sentido de valorizar, né, aquilo que nós muitas vezes nem observamos. É como se disser, observa tudo que acontece ao teu redor. Né? Então, Jesus, meus amigos, ele é aquele amigo que vem nos ensinar todas as coisas. E como eu lá no início estava falando do Zaqueu, nós vamos ver nesta hora que essa aqui é uma fala de Zaqueu neste livro Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira. Com certeza, alguns de vocês vão dizer, Darcy está repetindo este livro, mas, meus amigos, Darcy está repetindo essa frase, essa passagem, mas esse livro é tão bonito, ele nos ajuda tanto, meus amigos, que vale a pena, nessas horas em que a gente também está em casa, e às vezes nós estamos meio depressivos, meio entristecidos, vamos buscar ajuda. E a ajuda vem destas lições que nós vamos aprendendo com Ivone Pereira e com tantos outros, não é? Alguém vai dizer, eu estou desesperada porque a casa espírita está vazia, mas nesse instante a nossa casa, o nosso lar, se transformou numa casa espírita, em que os espíritos já estão trazendo para nós vibrações, energias, para que a gente cresça, né? Então, aqui, nesse livro, nós vamos encontrar a continuação da vida de Zaqueu. A gente falou, então, né, meus amigos, vocês lembram, que Jesus, né, ele foi à casa de Zaqueu. Na casa de Zaqueu, Jesus jantou, Jesus conversou com Zaqueu, Zaqueu falou a respeito da vida dele, e a partir daquele dia ele vai acompanhar Jesus. Ele devolve aquelas viúvas, aquelas pessoas que ele tinha sobretaxado, ele devolve aqueles dinheiros, ele dá uma parte para os seus servos, deixa uma parte com os seus filhos, com a sua mulher e segue Jesus. Segue Jesus aprendendo com Jesus tudo aquilo que Jesus fazia. E ele vai dizer para nós, né, que se nós quisermos encontrar aquele reino de Deus, de que Jesus dá notícia, ama os desgraçados. Quer dizer, ama quem seriam esses desgraçados, não é? São aqueles que vivem em situação de aflição, de desconforto, mas também aqueles que
de uma forma inteligente, utilizam a sua inteligência para fomentar o crime, para fomentar o roubo, para fomentar a confusão. E nós estamos vivendo nesses dias, meus amigos, que a gente vai e volta na questão da vida em abundância, né? Nós vamos ver quando muitas pessoas esqueceram o alto significado dessa palavra. E aí a gente vê que utiliza a inteligência para fomentar o crime. Utiliza a inteligência para divulgar as más notícias. Utiliza a inteligência para perseguir o outro, para levar tantos outros ao crime, para assinar condenações. Estes, meus amigos, no dizer do Evangelho, são os desgraçados que estão trazendo para si muitas tragédias. Então, aqui, Zaqueu está falando que nós deveríamos amar os desgraçados. Quando nós ouvirmos algumas notícias, né, a respeito de alguém que está tentando fazer confusão, que está tentando trazer prejuízos ao povo, vamos pedir por eles. Então, vamos amar esses amigos. E aí diz Zaqueu que cada lágrima que a gente enxugar nos olhos deles, cada conselho bom que dispensares a um pobre desarvorado da vida, é mais um passo que darás em direção a esse reino, que finalmente encontrarás dentro do teu próprio coração, que assim aprendeu o cumprimento da suprema lei, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, aqui, esse é um recado de Zaqueu depois do seu desencarne, chegado ao plano espiritual. Ele que fez tanto, ele que depois daquele encontro com Jesus, ele procurou viver essa mensagem, então ele traz para nós e diz para nós o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, qual é a lei? É o amor ao próximo. Aquele que ainda não consegue viver essa mensagem, nós vamos estar rezando, nós vamos estar orando por eles, né? Então, Emmanuel vem nos ajudando a entender melhor tudo isto, e ele diz assim, o amor de Jesus é raiz eterna. Então, meus amigos, o que é uma raiz eterna, né? É uma raiz que não se deteriora. E ela vive, ela produz, ela beneficia a uma imensidade de espíritos, de seres que estão, então, em seu torno. E aí Emmanuel diz para nós, renovemo-nos no Espírito do Senhor, compreendamos os nossos semelhantes, auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Faze o bem aos que te fazem mal, abençoa os que te perseguem e caluniam. Então, vejamos bem, Emmanuel, ele vem nos ajudando a colocar em prática a mensagem de Jesus. Digamos, eu ainda não consigo seguir a mensagem que Jesus trouxe para nós, mas ele diz assim, existem passos que você, então, vai estar se preparando para segui-los. E ele diz assim, renovemo-nos no Espírito do Senhor. Quer dizer, Jesus veio para nós, não é?
anunciar esse reino celestial, então que a gente possa seguir esta informação. E lembrando daquele olhar de Jesus, vamos fazer um reforço, quando Jesus fala a respeito de Zaqueu, Jesus está, e ele vai auxiliar Zaqueu, ele vai dizer, eu sei que este homem hoje é um homem de vida má, mas eu também sei que eu posso investir na vida dele, porque daqui a pouco, e esse daqui a pouco, os 2000 anos, ele então vai ser o doutor Bezerra de Menezes. Não é? E ele diz, auxiliemos em silêncio. Quando você auxiliar alguém, você não precisa contar. Aliás, meus amigos, este é um hábito que a gente também vai substituindo dentro da gente, né? Porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas estão assim, qual é a última? Não é? Então, a gente está sempre preocupado em contar, em relatar, em falar, e disse assim, ó, auxiliemos em silêncio, ninguém precisa saber. Entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Então, se você vai ajudar, você não precisa alardear. E ele diz aqui, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Quer dizer que nem sempre, não é? Nós vamos dizer sim. É isso que ele está dizendo para nós, porque o não é educativo. Mas o não, a gente tempera com a fraternidade. E a gente lembra dos nossos filhos. Que existem alguns, né, alguns espíritos que retornam para a nossa casa, que querem tudo de nós, aquilo que a gente possa dar. E a gente, então, para ajudar na educação daquele espírito, a gente vai dizer não. E, aliás, Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele tem um capítulo sobre educação, em que ele vai falar da necessidade de nós frustrarmos os nossos filhos. Não, eu quero. E aí a criança faz aquele escândalo, aí a gente vai, para ele ficar quietinho, a gente dá. Mas ele aprendeu como conseguir as coisas. Ele faz o escândalo e os pais oferecem, e os pais, então, dão aquilo que ele está pedindo, né? Então, aqui é no sentido de nós deixarmos chorar. Deixa chorar, daqui a pouco vai passar. Então, é isso que ele está dizendo para nós. A gente vai temperar bondade com a energia, fraternidade com a justiça. E ele ainda diz uma coisa muito interessante, faze o bem aos que te fazem mal. Levando em consideração que todos nós somos irmãos, que aqui estamos para viver essas experiências, né? Nós, então, vamos fazer o bem aos que nos fazem mal. E ele diz, abençoa aos que te perseguem e caluniam. Está dizendo para nós que, de repente, esses irmãos são aqueles com que a gente já esteve anteriormente, lá atrás. Nós, realmente, em outra encarnação, a gente fizemos algumas coisas e hoje eles estão cobrando de nós, mas não cobrando de nós nesta encarnação. Eles estão cobrando daquilo que eu represento e lembro psiquicamente a ele de outra vida. Olha como a doutrina espírita nos esclarece. E aí ele diz, serve sem exigências ou anseios de recompensa. Tem aquela mensagem no Evangelho, não é? Que fala da ingratidão. Vamos deixar tudo isso de lado. É servir sem exigências. E ele diz, reparte as riquezas que te expõem às traças e aos ladrões. As riquezas que nós não vamos levar,
não é? A gente observa, meus amigos, é muito bom nós termos momentos em que nós estamos vivendo na luxúria, em que a gente está vivendo na riqueza. Mas com o Evangelho, nós vamos então lembrar que existem muitos famintos e que com as migalhas da nossa casa, eles podem se alimentar. E aí alguém está dizendo assim, mas se eu der, eu vou viciar. Mas por que a gente não tem, então, uma outra forma de dar, não é? Em que a gente não vai dar apenas o material, mas que a gente vai pensar naquela alma que nessa encarnação veio sem recursos, que está passando por situações de humilhação, que ela está pedindo, mas eu posso ajudar nesse momento a que ela também visualize a importância dessa ajuda, mas com os olhos voltados para Deus. Então, de repente, meus amigos, eu posso ajudar uma criança a estudar, eu posso realmente ceder aquela cesta básica, eu posso ajudar aquela pessoa que não tem emprego, mas não vai apenas ajuda material. O meu olhar, eu vou lembrar daquele olhar de Jesus para o Zaqueu e vou dizer, um dia você também vai sair desta situação. Então ele disse, dissipa as trevas fazendo brilhar a tua luz. Mantém viva a chama da esperança onde sopra o desalento. Combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, prevenindo-se também contra os ataques das trevas. Na medida que eu ajudo, eu tenho esses amigos espirituais que também me ajudam, me protegem. Os meus pensamentos estão sendo sempre no bem, na paz, e isso me ajuda a me afastar das trevas. E ele diz assim, ama, compreende e perdoa sempre. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Ele diz, quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, meus amigos, nós vamos então estar lembrando quando Jesus está dizendo para nós, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. E quando a gente fala de abundância, nós vemos assim esta imagem em que a gente vê algo vindo do céu, clareando, não é, todo esse espaço, e o Evangelho faz isso na nossa vida, clareando, trazendo luz, trazendo paz, trazendo energia, facilitando a rota da nossa vida. E a gente também pode visualizar isso em nós, trazendo essa luz que nos envolve, né? E aí, então, nós encontramos em Emmanuel, quando ele diz para nós, preparemos para ajudar infinitamente. Um cristão sem atividade no bem é um doente, de mau aspecto, pesando na coletividade. Então, queridos companheiros, nós estamos aqui falando a respeito desse tema, e a gente está, nesse mês de dezembro, falando sobre Jesus. Jesus, que é o grande amigo das nossas almas, que é o pastor que nos atende, que nos orienta, que nos estimula e que está sempre conosco. Então, vamos visualizar, queria que vocês guardassem na retina de vocês essa foto, no sentido de ver, ele nos ama, ele nos conhece,
Ele sabe de nós melhor do que nós mesmos. Então, lembrando de Jesus, meus amigos, que durante esse mês, no Natal, nós possamos ajudar infinitamente, dentro das nossas possibilidades, com certeza, mas lembrando que não é só ajuda material, mas é ajuda espiritual. Vamos sentar, vamos orar também, vamos pedir por todos os nossos irmãos, vamos ajudar aquilo que a gente possa, porque, em realidade, a mensagem dele veio para fazer essa enxertia moral em nossa vida e que nós possamos ajudar infinitamente. Então, muito obrigada, queridos amigos, que nós possamos, então, lembrar todos os dias, no momento que nós pudermos, destas informações que nos permitem vida, mais vida em abundância e vida nova. Muito obrigada, um grande abraço, que nós possamos fazer esses encontros espirituais para a nossa felicidade. Muito obrigada e muita paz.